Vamos voltando, pessoal? Na verdade, já até passou um pouquinho aqui do intervalo que eu tinha planejado. Vamos continuar falando de espectrometria de massas? Vocês estão por aí? Bom, mesmo que eu esteja sozinha, né? Vou continuar aqui. Depois vocês têm o vídeo. Então, é o seguinte. Ah, o Gustavo tá aí. Gustavo, vamos lá, então. Vamos ver se é tão difícil assim. Na verdade, não é, não, tá? A gente precisa sempre praticar um pouquinho, né, Priscila? Então, olha, o seguinte, olha, lá no portal, eu vou compartilhar com vocês essa apostila, que é mais descritiva, tá? Então, aqui tem informações gerais das aplicações, da questão, então, do equipamento, aqui aquela representação dos principais módulos, né? Então, a introdução da amostra, a parte do cheirador de íons, analisador, detector, e, por fim, a aquisição, então, do próprio espectro, software e tal. Então, a fonte iônica, aí tem detalhes aqui de como é feito o processo de ionização por impacto de elétrons. Então, esse daqui é o principal meio de gerar fragmentos em um equipamento convencional, né, de espectrometria de massa, e também quando a gente está acoplando a cromatografia gasosa ao espectrômetro de massa. Então, aqui a gente consegue maior quantidade de fragmentos. Quanto maior a quantidade de fragmentos, mais rico é o espectro, porque permite maior caracterização da molécula, né, maior poder de confirmação. Então, aqui a gente tem como é feito essa parte aqui da fonte de íons no impacto de elétrons. Então, isso vai estar nessa apostila para vocês. Aí tem, então, a possibilidade da ionização química, que seria uma das possíveis interfaces da cromatografia líquida, a pressão atmosférica com ionização química. E tem aqui várias outras opções. Então, a espectrometria de massa pode ser acoplada a outros equipamentos, ela pode ter, então, outras interfaces, ela pode ter outras formas de introduzir a amostra, inclusive amostras sólidas. Por isso que a gente tem aqui várias opções. Nem todas essas opções são muito comuns, mas são opções. Então, daqui, o que é mais comum é o impacto de elétrons, a ionização química a pressão atmosférica, o elétron spray, que seriam, então, as principais, por conta, inclusive, do acoplamento com a cromatografia. Aí tem aqui uma descritiva do setor magnético, que faz a separação, né, dos íons, que foi aquele primeiro equipamento grande que eu mostrei para vocês no vídeo. Aí tem características aqui dos equipamentos, do campo elétrico, então aqui do setor magnético, quadro polo, que é um analisador de massas, né? Então tem algumas características, algumas ilustrações para explicar um pouco melhor os quadrupolos aqui, que nos equipamentos mais modernos, ao invés de 4 polos, então seriam 4 barras dessas, os equipamentos podem ter até 8 polos, então seria um octapolo, 8 barras dessas. Isso aumenta o poder de separação aqui, nesse caminho, tá? Mas originalmente, então, a gente tinha
4. Então, por isso que quadrupolos, como analisador de massa. Hoje tem hexapolo, que seriam 6, e octapolo, que seriam 8. Aí tem um pouco de explicação, como é que isso vai funcionar. Aí tem a explicação do Ion Trap, que eu mostrei também no vídeo para vocês. Em relação à aplicação da radiofrequência, que no vídeo eu expliquei, né, que a gente usa para poder fazer o aprisionamento e a seleção, então, dos íons. Aí aqui tem um pouquinho de explicação das características do Ion Trap, né? Então, aqui está a representação que estava lá no vídeo, que é com a voltagem, radiofrequência, que é usada para acumular aqui os íons. O time of flight, que eu também mostrei para vocês, que é o tempo de voo. Então, tem as características desse tipo de separador de íons, né? Então, aqui tem a representação. E também um pouquinho sobre os detectores. Então, características dos detectores, como que eles podem ser orientados, né, para ser fotomultiplicadores. Então, algumas informações de alguns tipos de detectores diferentes que podem ser usados e umas ilustrações. E, por último, então, nessa apostila tem algumas informações sobre a interpretação do espectro de massa. Então, o íon molecular, que vai ser a própria massa da massa molar, né, com uma carga. Em geral, a gente trabalha principalmente com cargas positivas. Então, seria o íon com carga positiva, o fragmento com carga positiva, né, aquela massa com carga positiva. Daí tem algumas possibilidades para que a gente tenha esse fragmento do íon molar, né, do íon molecular. Então, ele pode ter também um elétron a menos e ser um íon radicalar. E aí tem alguns exemplos aqui para espectros de hidrocarbonetos, com aquela característica que eu falei para vocês aqui. Então, esse início aqui, ele é comum. Mesmo quando essa cadeia é bem longa, ainda assim, esses fragmentos, eles são muito típicos de hidrocarbonetos. Então, o 29, 43, 57, 71, 85, 99, e aí vai ter aqui um monte de fragmento bem pequenininho, até chegar no último, que seria o íon molecular. Então, aqui também, ó, só que aqui uma diferença. Então, aqui tem ramificações, então, alguns fragmentos maiores acabam sendo também interessantes, e, portanto, aumenta um pouquinho a abundância por causa do radical. Aí, aqui um pouquinho de ionização, então, impacto de elétrons, a informação, e como que a gente pode propor algumas estruturas. Existem algumas regras, então, a gente usa, por exemplo, os isótopos, como eu disse para vocês, para ter ideias dos tipos de fragmentos. Então, isótopo do carbono, para a gente ter uma noção do número de carbonos totais, o isótopo do cloro, para saber se tem um halogênio, que seria o cloro, o isótopo do bromo. E existe uma regra também, que é chamada de regra do nitrogênio. Então, se um composto contém átomos de nitrogênio, ou um número par, seu íon molecular será um número ímpar. Então, isso daqui é uma regra para a gente confirmar se tem ou não um nitrogênio. Depois eu vou mostrar isso daqui
com alguns exemplos também, tá? E existem algumas perdas que são chamadas de perdas neutras, que em geral a gente sempre vai também tentar identificar. Por exemplo, uma perda de 18, uma massa de 18, que é uma perda de água. Então, a molécula se rearranja para perder água, ou para perder NH3. Por quê? Porque esses fragmentos neutros são estáveis. Um CO2, perder um CO. Então, tudo isso a gente acaba também tentando procurar para identificar a molécula de origem. Então, são algumas coisas úteis na interpretação de espectros, e está aqui descrito na apostila. Alguns, né, fragmentos que a gente sempre tem alguns indicativos. Ó, 30 é uma amina, 77 é um fenil, 105 um metilfenil, benzoil, 149 um fitalato, 191 terpano, 217 um esterano, 74 um éster metílico, 58 metilcetona linear. Então, são alguns exemplos. Existem algumas tabelas que mostram esse tipo de dica também. E a gente pode utilizar, mas não que seja, assim, essencial para interpretar o espectro, mas são informações adicionais que podem acabar ajudando. Então, vou mostrar para vocês algumas tabelas dessas. Daí, existem algumas dicas também específicas em relação a classes de compostos. Então, hidrocarboneto, a gente acabou vendo ali que tem essa característica da sequência, né, de fragmentação, que é muito típica, e além disso, eles podem também sofrer rearranjos da origem a outros fragmentos, de acordo com a ramificação ou de acordo com insaturações. Então, aqui tem algumas dicas, né, frente a estruturas. Hidrocarbonetos cíclicos, aromáticos, então, insaturados, álcoois, algumas coisas que são comuns e que podem acontecer e acabam ajudando a confirmar a identidade. Então, fenol, cetona. Daí, também aqui tem um pouquinho de regras de fragmentação, para que a gente entenda por que alguns fragmentos acabam sendo mais estáveis que outros. Então, tem algumas regras específicas, como a de Stevenson. Tem alguns rearranjos também específicos, que acabam impactando aqui no que vai existir de fragmento mais comum, ou mais abundante. Então, tem algumas situações, né, de exemplo para essas fragmentações, estão colocadas aqui. Tem equipamento que permite obter a massa exata, então são equipamentos de alta resolução, que são chamados dessa forma. Então, aqui, o oxigênio, por exemplo, ele não tem uma massa 16. É possível saber a massa exata do átomo com todas as casas decimais, e isso acaba ajudando bastante na interpretação, porque aí eu vou ter um pouco mais de confiança em relação a quem é aquele fragmento. Aí aqui um pouquinho de regra de fragmentação de composto orgânico. Então, como que seria o fragmento mais estável para alguns tipos de compostos. Aqui, na verdade, esse fragmento é mais estável, porque acaba acontecendo a estabilização aqui desse elétron, né, que acaba ficando disponível, até que se tenha o íon. Então, aqui para ilustrar porque que o fragmento 54 é mais estável. Aqui, porque que o 104 é o mais estável.
por conta, então, dessa estabilização que acontece devido ao rearranjo, né, da estrutura em relação a esse elétron da ruptura da ligação. E aí tem algumas ilustrações desse processo. Então, isso vai estar na apostila que eu estou compartilhando com vocês aí, né? Então, tem vários exemplos aqui que podem auxiliar nas interpretações, tá bom? Depois eu vou falar, né, quando a gente vai fazendo mais outros exercícios. Aqui tem acoplamento com massa e cromatografia líquida, então tem exemplos também. Então, tem várias situações aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Depois eu vou usando aí conforme a gente for evoluindo. E aí eu queria, na verdade, passar mais algumas informações gerais antes de iniciar alguns exercícios. Eu vou compartilhar com vocês essa primeira lista aqui, que tem algumas perguntinhas teóricas. Então, o que é a espectrometria de massa? Descreva e explique cada um dos principais módulos. Então, algumas perguntas que eu sempre faço, né? Como é que é gerado o sinal? Como é que é o equipamento? Aí tem pergunta aqui da diferença da ionização por impacto de elétrons, ionização química, eletrospray, para fazer um comparativo entre as técnicas, vantagens de acoplar a espectrometria de massa com a cromatografia. A 8 é para representar o espectro de massa e indicar as principais informações que podem ser obtidas. O que são bibliotecas, exemplos e aplicações. Explica a diferença e semelhança entre dois espectros. Então, aqui já tem um espectro que tem uma cadeia de hidrocarboneto linear e aqui uma ramificada. Tá meio ruim a resolução, né? Mas dá para perceber, então, que aqui é igual e aqui já acontecem algumas mudanças. Então, é isso que deve ser explicado. Enfim, essas primeiras perguntas, todas eu comentei já nessa primeira aula, mas é claro que tem na apostila, então, alguns detalhes adicionais que vocês podem utilizar para escrever melhor. E eu vou ainda falar também dessas características, tá bom? Depois, nessa lista de exercícios, a gente tem alguns exercícios práticos, né? Então, interpretação de alguns espectros que estão aqui, que seriam, então, essas duas possíveis características de exercícios. Exercícios teóricos, para explicar um pouquinho de como esses espectros acontecem, como eles são produzidos, quais são as técnicas, e depois para a gente trabalhar, então, em interpretação propriamente dita. Tá bom? Aqui, nesse exercício, não tem a fórmula molar, né, molecular, dos respectivos espectros. Se tivesse, a gente começaria exatamente como infravermelho, exatamente como RMN, que é fazendo IDH, e depois fazendo em si a interpretação do espectro. Aqui, para facilitar, ou na tentativa de facilitar, tem os possíveis donos, né, dos espectros, e aí é para identificar quem é quem é o dono de cada um desses espectros abaixo, ok? Então, uma primeira lista aí para a gente fazer. Mas antes, deixa eu voltar aqui em algumas outras características. Então, na verdade, falando um pouquinho ainda de como a técnica trabalha, algumas informações adicionais, né? Então, eu vou estar medindo
a massa e a abundância dos íons. Todas essas análises precisam ser feitas com a nossa amostra tem que ser transformada em fase gasosa, então não dá para fazer espectrometria de massas sem ter a molécula no estado gasoso. Então, essa é a similaridade com a própria absorção atômica. É o primeiro passo. Só que no caso da espectrometria de massas, essa fase gasosa vai ser fragmentada e vai ser ionizada. Porque o que vai ser lido vai ser íon, né? E aí vai ser lida a razão, massa, carga desses íons. Então, é uma técnica muito sensível, vai fornecer informações qualitativas e quantitativas, dá para usar para quantificar, porque o sinal pode ser também correlacionado com a concentração presente, só que tem que ter calibração também, é claro, tá bom? É possível distinguir substâncias diferentes. Quando a gente está trabalhando com cromatografia acoplada a massas, então a vantagem seria ter o espectro como uma característica adicional, enquanto que somente o tempo de retenção não seria capaz de confirmar a identidade daquele composto. Antes de separar na espectrometria de massa, as moléculas têm que ser convertidas em íons. Então, às vezes, existem perdas, né? Nem todas as moléculas entram no analisador. E, às vezes, então, a gente tem alguma característica não quantitativa, mas hoje os equipamentos acabam tendo a possibilidade de calibração e melhoraram bastante essa característica aí. E conseguem ser bem repetitivos. Os íons vão ser separados de acordo com a razão massa-carga. Então, aqui tem o exemplo do metanol, seria esse espectro aqui embaixo. A gente tem que tomar cuidado, porque quando eu falo, olha, esse é o espectro do metanol, essa informação nem sempre é suficiente para garantir que eu consigo ter, na verdade, na literatura, um espectro igual a esse para o metanol. Vai depender do tipo de ionização, tá bom? Então, nas bibliotecas, só é possível identificar usando a biblioteca quando a gente tem a mesma fonte de ionização, senão o espectro pode ser diferente mesmo. Aqui no caso, né, quando a gente olha o metanol, então ele tem CH3OH, e aqui o 18 deve representar a perda neutra da água. Na verdade, aqui o fragmento água, né? 15 CH3. E aí aqui a gente vai ter o íon, né? Molecular. E é assim que a gente pode interpretar um espectro, de maneira geral, tá bom? Bom, eu tinha falado, então, de usar alguns isótopos para auxiliar nessa interpretação. Então, aqui tem o caso do bromo, de novo, para a gente fazer uma análise mais específica. Então, quando a gente olha os isótopos, no caso do bromo, ele pode ter, então, uma massa de 79 e uma massa de 81. A diferença do 79 para o 81 são 2 unidades. A razão da abundância da massa 79 para a massa 81 representa 50,69% do 69 e 40,31% do 81. Então, se a gente vai num espectro de massas e encontra 2 picos com essa diferença de massa de 2 unidades e essa proporção relativa de quase 50%, a chance de ser do bromo,
né, uma molécula que tem bromo, um fragmento que tenha bromo, é praticamente total, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um CH4H9Br. Fazendo a conta da massa molar, dá 137,018. Então, a massa arredondada, que a gente chama de massa nominal, ela vai ser usada para a gente representar a massa no espectro de massa, ok? Então, seria a massa média, né? A massa que, na verdade, representa aí todos os isótopos presentes. Aqui no caso, então, a gente usa 12 para o carbono, 1 para o hidrogênio e 79 para o bromo. Então, vai dar 136. Daí, peraí que fugiu aqui. Então, daí, se eu olho essa característica, aqui vamos pegar esse espectro que contém bromo, então seria o metano, né? Tirei um hidrogênio e coloquei um Br. O que vai dar como massa molar? Então, eu vou ter a massa aqui, 94. A hora que eu olho esse espectro, ele tem o 94, que seria um íon molecular, e ele tem um pico do lado que tem praticamente a mesma intensidade, com uma diferença pequena. E essa massa aqui do lado representa 96, então tem uma diferença aqui de 2 unidades. Aqui dá 50,52 e essa de 96 dá 49,48. Então, isso daqui é um indicativo muito forte, irrefutável quase, né, de que existe bromo nessa molécula. Ok? Então, essa porcentagem aqui foi obtida, na verdade, pelas intensidades. Então, 96 está aqui e o 94 está aqui. Quem são esses outros que também estão presentes aqui? Outros isótopos. Então, do próprio carbono 13, né? Que acabam aparecendo aí também. Ok? Então, dessa forma, a gente usa essa informação. Aí, aqui também, para ilustrar essa característica, para identificar também o cloro, então, aqui eu teria o metano substituído com cloro. Então, o cloro, ele tem o isótopo 35 e o 37. Então, tem uma diferença de 2 unidades de massa. Só que, nesse caso, a abundância do 35 é 75 e do 37 é praticamente 25. Né? Então, é 75,77 e 24,23. Quando a gente faz o cálculo de massa, aqui tá errado, tá? Aqui é Cl, não Br. Foi um erro por causa da molécula anterior. Então, CH3Cl, né? Então, aqui a gente vai ter a continha, vai dar 50. A hora que a gente olha no espectro, a gente tem que comparar o fragmento, então, de massa-carga 50 com o 52, que seria 50 mais 2, já que o isótopo é do 35 para o 37, então, diferença de 2 unidades. E aí, ver se essa razão de abundância coincide com a abundância dos isótopos. Então, a hora que a gente vê aqui o 50 dá 75,77 e o 52, 24,23. Então, tem essa razão aqui de 1/3, o que confirma a presença do cloro. E a regra do nitrogênio, que eu tinha falado para vocês, né? Então, quando o número de átomos de nitrogênio for ímpar,
a massa molecular será um número ímpar. Quando o número de átomos de hidrogênio for par, a massa vai ser um número par. Tá? Então, essa é uma regra que funciona, que pode ajudar a confirmar a presença do nitrogênio também. Então, aqui tem um exemplo, então, essa molécula de cafeína, eu tenho 4 nitrogênios diferentes na cafeína. A massa molar é 194. É o indicativo, então, da confirmação da regra do nitrogênio. Então, a cafeína tem aqui o íon molecular, que é o 194, que é par. Então, a gente tem 4, né, nitrogênios, que é um número par, e a massa molecular é um número par. Ok? Aqui tem um espectro também da cafeína, mostrando a área relativa aqui das abundâncias. Então, o próprio íon molecular é o íon base, com 100%, aqui dá 80% e aqui 44%. Aqui uma outra molécula com nitrogênio, etilamina, então tem um nitrogênio, e o íon molecular é 45. A regra do nitrogênio diz que se o número de nitrogênios for par, o íon molecular é par, se o número de nitrogênios for ímpar, o íon molecular é ímpar. Então, aqui também confirmou. A etileno-diamina tem 2 nitrogênios e o íon molecular é par, então é 60. Então, também confirma 2 nitrogênios, né, o número par de nitrogênio e o número par para o íon molecular. Aí, aqui um exemplo do butano, vamos fazer esse exemplo aqui com mais detalhes, para aproveitar. Então, vamos usar aqui o butano para ajudar a gente a entender melhor aqui a técnica, tá? Então, vou transferir para cá. É claro, né? Aqui a gente está só olhando o que pode ser visualizado, né? Então, em uma interpretação real, a gente não teria a informação de qual é, de fato, a molécula. Mas, muitas vezes, quando a gente faz espectrometria de massa, a gente quer confirmar a molécula. Então, a gente já sabe e usa a técnica para confirmar. Bom, de qualquer forma, então, aqui, a estrutura tem 4 carbonos, né? E o que a gente precisa, num primeiro momento, é calcular, então, a massa molar. Então, a gente vem, calcula a massa molar para procurar o íon molecular. Então, 4 vezes 12, mais 10, então, seria 58. Então, aqui, né, primeira informação. E temos realmente aqui o último pico com a massa carga, né? Então, aqui no eixo X, temos o valor de massa carga relativo a 58, que deve ser o quê? Que deve ser essa molécula inteira com uma carga. Então, o próprio
CH3, CH2, CH2, CH3 com uma carga. Aí, depois, o que mais que seria esperado aí se fosse o espectro mesmo do butano? Então, essa fragmentação aqui, então, o que que a gente imagina? 58 é o total. Se perde esse fragmento aqui, esse fragmento tem uma massa 15. O que que eu enxergo no meu espectro? Fragmento 58 menos 15, que dá 43. E eu devo enxergar também o próprio 15, porque seria essa parte aqui, ficando com a carga positiva, então 15 com a carga positiva, ou essa parte aqui, que seria o 43, ficando com a carga positiva. Então, os dois fragmentos com essa carga são possíveis. Realmente tem o 15, né, que é o CH3 com carga, e realmente tem o 43, que é esse pedaço aqui, do 58 menos 15. O que mais? Então, o 43 menos 15 vai dar quanto? Então, 43 menos 15, a gente, é claro, tem que trabalhar com aqui, na verdade, 14, né? Porque seria um CH2. Então, vou marcar aqui. 14, né? Porque agora é um CH2, que seria essa nova quebra aqui. Então, 43 menos 14, 29. E nós temos aqui o fragmento 29. Essa outra parte da molécula que sobrou também seria 29. Então, por isso que não tem o complemento, né? Aqui no caso do 43 tem o 15, que a gente tem que enxergar como outro fragmento, que completa o 43, mas no caso do 29, seria o outro fragmento aqui, 29 também. Então, tá aqui. E o 29 acaba sendo mais abundante, porque é bem no meio aí da nossa molécula. Então, esse daqui é o pedacinho CH3. Esse daqui é o fragmento do íon molecular. Esse daqui é o pedaço sem um CH3. Com carga. Opa. Tá certo, né? E aqui, o fragmento, então, da metade. CH3, CH2. Aqui do lado, a gente está vendo o isótopo do carbono 13, né? E se a gente fizesse a razão da intensidade
desse fragmento 58 para esse daqui, que seria o 59, já que o carbono 12 para o carbono 13 tem uma diferença de massa, a gente confirmaria a presença, então, de 4 carbonos por conta de um carbono 13 possível aqui para cada carbono presente. Ok? Então, é assim que a gente confirma aí que esse é o espectro do butano. Perguntas? Deu para entender um pouquinho mais aí sobre espectrometria de massas? Hein, pessoal? Bom, continuando aqui, então aqui estava listado exatamente essas perdas, né? Aí nós temos mais um exemplo, que seria o espectro, então, do octano. Então, também vou transferir para cá, para mostrar um pouquinho mais de detalhes. Esse é o octano. Então, nós temos aqui essa molécula que a gente tem que imaginar quebrando, né, fragmentando na espectrometria de massa. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular a massa molar. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 12, 96, e mais 19 hidrogênios. Então, seria 115 a massa molar aqui. Certo? Vinte, né? Eu contei errado aqui, na verdade. Isso. Contei errado. 14. Tá certo. Então, vamos por mão. E realmente confirma aqui, né? A presença do íon molecular, que seria o fragmento da própria molécula com carga. Então, seria o C8H18 com carga. E aí a gente tem, então, essas diferenças aqui. Que a gente precisa conseguir enxergar, então, quebras, né? Então, se eu tenho o 114 menos 15, que seria um CH3, dá justamente esse 99 aqui. Então, seria aqui, ó, 114 menos 15, igual 99.
Daí, 99 menos 14 agora, né? Porque é um CH2. E a gente vai ter o 85. 85 menos outro CH2 vai dar 71. 71 menos outro 14 vai ser igual, ó, fazer a continha aí, 57. E nesse caso é o íon molecular, é o íon, não, 43, é o íon base, de qualquer jeito. Então, 57 menos 14, 47. E seriam essas quebras aqui mesmo. Então, primeiro, esse pedaço. Então, aqui perdendo 15. Depois, perdendo aqui 14. Perdendo mais um 14. Outro. Outro. Opa. Mais um. E, na verdade, o 15 também aqui na beiradinha. Então, aqui a gente encontra todas essas diferenças, né? Então, se eu olhar a molécula inteira, seria o 114. Aí, se eu tivesse aqui esse primeiro, seria o 99. Aí, menos o 14 aqui, seria o 85. Aí, aqui, opa, menos 14 de novo, seria o 71. Daqui para cá, seria o 57, e assim por diante, tá? Vou apagar esse rabisco aqui, só para não atrapalhar. E aí a gente consegue confirmar, né, no espectro, pela presença justamente desses fragmentos previstos, que coincidem com a fragmentação desse hidrocarboneto. E confirma que é a octano. Tá? Aqui não tá marcando, mas a gente tem o 15 aqui também, que deve ser pouco intenso em relação a esse. E acabou não aparecendo. Esses fragmentos menos intensos, em geral, tem equipamento que corta e acaba nem ilustrando no espectro. Por isso que nem sempre a gente vai ver fragmento 12, fragmento 15, fragmento 14, tá bom? Então, muitos espectros acabam parando aqui no próprio 29. Ok? Então, se a gente tem aqui o C8H18, aí depois seria o C7H15, depois o C6H13, e assim por diante. Aqui é 43, não, 47. Ok? É menos 14. Certo? Então, 99, 85, o próximo 71, aí o próximo 57, e esse daqui com 3, que em geral é o pico base, que é o mais abundante, com 43.
e aí depois menos 14, 29. Que já seria 2 aqui, CH3, CH2. Certo? Deu para entender? Bom, para que o massa funcione adequadamente, e ele saiba ler essas massas aí adequadamente, ele vai ter que ser calibrado. Então, vocês já perceberam que em química analítica a gente tem essa necessidade da calibração sempre, porque os equipamentos, eles precisam de um referencial para saber o que ele está medindo e se aquilo que ele está medindo é, de fato, um valor confiável. Então, eu preciso de uma referência, né? E no caso aqui da espectrometria de massa, a massa de referência é o carbono 12, de qualquer jeito. Então, ele vai ser calibrado para ver se ele coincide com a massa do carbono, e assim a gente vai ter a confiança em relação à massa que está sendo expressa. Existe um padrão que também vai ser útil, que é um composto que a gente passa pelo equipamento para fazer a calibração. Então, aqui, na verdade, é um composto interessante, né, que tem carbono, flúor e nitrogênio. E assim a gente usa para ter uma relação com o próprio espectro. É possível usar água também para fazer algumas interpretações, né? A água pesada também tem algumas utilidades aqui, já que eu vou ter então uma massa 18 e os isótopos presentes, então o 19 e o 20, e assim eu acabo conseguindo também confirmar a característica. Então, aqui a fragmentação da água seria o 16 com o íon O+, o OH+, que seria o 17, o 18, que seria a própria água positiva. Então, aqui a intensidade é de 100%, é o mais abundante. Daí eu tenho 19 como deutério, então um átomo de deutério aqui no lugar do hidrogênio. E aqui também a possibilidade de ter 2 átomos de deutério no lugar dos 2 hidrogênios, então a razão 20. Então, através dessas intensidades, a gente confirma, né, o espectro da água, que seria isso daqui. Ok? 16, 17, 18 com íon molecular, íon base, né? 19 e 20. E o oxigênio também pode fornecer algumas informações interessantes se a gente usar o isótopo para saber o número de oxigênios presentes. Então, temos aqui as abundâncias do oxigênio 16, 17, 18, nessa proporção, então 99,76, 0,04% e 0,2%. E essas razões, então, entre os isótopos com uma diferença de uma unidade, vai permitir que eu encontre o número de oxigênios nessa molécula. Da mesma forma que a gente fez para o carbono. Então, aqui, ampliando, né, é possível visualizar alguns detalhes adicionais. Isso que a gente está vendo aqui como traço fino, na verdade, se a gente olhar bem de pertinho, que a gente vai ver são picos, da mesma forma que temos em cromatografia, só que esses picos são bem estreitos. Então, por isso que, em geral, eles são representados como traços.
Aqui eu tenho um espectro mostrando os fragmentos para essa molécula que é C22H19Cl2NO3. Então, aqui a massa molar, 415, tá? Coincide aqui com o último fragmento que foi detectado. E a massa molar calculada em unidades de massa atômica. E aqui alguns dos fragmentos. Então, 207. Aí, esse fragmento perdendo agora um CO2 para dar origem ao 127. O 44 também é esperado, mas aqui foi cortado, né, as massas menores, então inicia em 77. Aí aqui eu tenho 208, que seria esse outro pedaço da molécula, então, praticamente aqui, uma ruptura no meio da massa, né? Então, 207, esse pedaço, rompendo aqui, 208, esse pedaço. Aí, as fragmentações de cada um desses dois pedaços. Então, a perda do CO2 nessa parte da molécula, e aí o 127 aqui e o 163 daqui. Perdendo, então, o CO2 e, no outro caso, perdendo o Cl2, tá? Aí, esse fragmento de 208, perdendo agora um CN, por conta aqui dessa ligação, dando origem ao 181, e depois aqui, uma fragmentação para romper aqui no anel, então, o próprio anel, né, 77, que aparece aqui, então aqui, ó, 163 é o íon molecular, que é esse aqui, mais estável, o 127 tá aqui, que seria o que perdeu o Cl2, aí aqui eu tenho um 115, que não está identificado, mas nós temos que fazer a conta, né, então, 127 para o 115, a diferença aqui é de 12. Aí aqui o 91, que é esse fragmento, né, o anel com um CH3, e o 77, que seria só o anel com carga. Ok? (209), que seria isso aqui inteiro, mais um. E provavelmente esse aqui, o 207. Então, é assim que a gente vai fazendo, para moléculas pequenas e para moléculas grandes. Existem vários pesquisadores importantes, a nível internacional e a nível nacional, várias pesquisas importantes para identificar moléculas. O uso em cromatografia é um uso relativamente simples, né, como um detector para confirmação, mas existem alguns estudos bem complexos e bem importantes para espectrometria de massa. E tem também congresso específico, tem grupos específicos que só trabalham com a cromatografia acoplada a massas, que só trabalham com a espectrometria de massa. Então, existe a Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massa, tem um encontro dessa sociedade brasileira, que é o BRMES, né? Então, é um encontro anual, em geral, né? Tem laboratórios especializados para trabalhar com espectrometria de massa, então é uma técnica bem importante, né, bem conhecida, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguns exemplos aqui.
podem ser úteis. Então, se a gente olhar de perto esses pequenos picos laterais, então, eles podem fornecer essas informações adicionais, né, sobre as abundâncias, para que seja possível determinar os isótopos. Aqui tem um exemplo também para o etilbenzeno. Então, primeira coisa, massa molar, 106. Na hora que a gente olha no espectro, a gente tem aqui o pico do íon molecular, que é justamente o 106, que seria a molécula mais uma carga. E o pico base nesse espectro é o 91. Então, aqui o que a gente tem que fazer, né, é tentar identificar quem seria esse fragmento. Então, 106 menos 91 é a perda de 15. É justamente a ruptura aqui no CH3. Então, fica o anel mais o CH2. E esse acaba sendo o íon mais estável. Então, o pico base, o mais intenso desse espectro. E aí, pequenos picos, que seriam, então, a perda aqui do próximo CH2 e, provavelmente, abrindo esse anel aqui, como tem lá na apostila, e alguns rearranjos que dão origem a esses fragmentos aqui, tá bom? Então, tem espectro que a gente vai ter menor quantidade de fragmentos, mas quanto maior a quantidade de fragmentos, melhor é para a gente conseguir a identificação positiva. Aqui o espectro do metano, que eu já tinha comentado, para ilustrar, então o pico mais intenso é o 31, e eu posso usar aqui a abundância relativa para confirmar algumas características. Então, o 31 representa 100%, aí eu vou ter o 32, que representa 66, 33,073, 34,01. Então, aqui eu consigo confirmar, né, a tendência aí do oxigênio, né, de ser útil, e também a quantidade de carbonos. Aqui, na verdade, está sendo ilustrado como é que massa pode ser útil também em, por exemplo, processos de bioequivalência. Então, aqui tem uma análise de sangue para confirmar a presença de um fármaco, que é o zolpidem. O cromatograma tem a extração aqui do próprio espectro, né? Então, de cada pico, para que eu possa, então, confirmar a identidade desse composto. Uma outra área onde a espectrometria de massa é essencial é a toxicologia, então, a análise toxicológica, tanto de plasma, urina, sangue, ela precisa da espectrometria para confirmar a identidade dos picos presentes, né, que são separados por cromatografia, porque não dá para acusar uma pessoa de ter utilizado aí, de ter consumido, né, uma substância ilícita, se não for possível confirmar a identidade do pico cromatográfico, já que podem existir coincidências de tempo de retenção, mas não podem existir coincidências de espectros de massa, porque cada molécula vai ter uma fragmentação específica e, portanto, um espectro de massa específico, ok? Então, aqui também tem um exemplo de cromatografia acoplado
amassas. Então, cada pico aqui foi identificado coincidindo o tempo de retenção com o tempo de retenção do padrão, mas eu consigo usar a espectrometria para confirmar através do espectro de massa. Aqui também, né, uma outra técnica, que é o Maud-Topf. Ele é útil principalmente para sólidos. Aqui o que eu acabei falando também, né, em relação a como que eu vou usar uma biblioteca. Eu tenho que tomar cuidado, porque cada processo de ionização vai dar origem a uma característica de espectro, então nem sempre é possível fazer a confirmação com bibliotecas empregando softwares que tentam fazer a comparação matemática, né, dos fragmentos gerados. Aqui é o mesmo resumo lá do começo, falando sobre as técnicas de introdução, sobre as fontes de ionização, os tipos de analisadores. Basicamente é isso que vocês precisam saber. Então, a característica do equipamento e a interpretação aqui do espectro. Então, aqui está também falando do impacto de elétrons. Tem uma ilustração de como que é esse processo, com 70 eletronvolts, que seria bombardeando aí a nossa molécula com 70 eletronvolts. E o que pode acontecer? Então, se eu tenho uma molécula e eu bombardeio com elétron, ela pode formar um íon radicalar, perdendo 2 elétrons. Ela pode, agora, como íon radicalar, colidir com um íon menor, e colidir e formar um íon menor e um radical. Também formar aqui um radical e um íon maior. Quebrar para ter um radical e o íon. E, ao contrário, radical e o íon. E ainda esse pedaço também pode romper, e eu teria a perda neutra e o íon em ambas as situações. Ainda é possível sofrer rearranjos e colisões secundárias. Então, na verdade, o espectro ele pode trazer algumas informações mais complexas, né, de serem analisadas, que seriam por conta de fragmentações secundárias ou de rearranjos na molécula. Aqui tem mais um exemplo que a gente pode usar, que é do cloreto de metileno. Então, aqui eu tenho uma massa 84. Primeira coisa que eu vou procurar nesse espectro é o íon molecular, então ele está aqui, 84. E eu tenho um fragmento aqui do lado. Então, esse daqui deve ser justamente o isótopo, agora com cloro 37, em vez de cloro 35. Então, uma diferença de 2 unidades. Esse tem que ser 86. E essa diferença de 1/3, que deve significar que a abundância do cloro. Aí aqui a gente tem o pico base como fragmento CH2Cl positivo, que seria então perder aqui um cloro, então 84 menos 35, e mantendo aqui o isótopo também, tá? Aqui um outro exemplo para ilustrar. Então, que seria o cloreto de um pentanol. Então, a molécula menos água, já que é um álcool. O álcool
vai ter essa tendência a perder o OH na forma de água, na verdade. Aí aqui, menos água, então a gente tem também menos CH2, que teve um rearranjo, né, para ter um fragmento mais estável. Aqui água e CH3. E é assim, então, que a gente vai enxergando aí esses espectros, subtraindo o que seriam, então, fragmentações possíveis para confirmar a identidade. Essa daqui é uma molécula que é controlada, né, o fentobarbital, então o barbitúrico, que traz alguns efeitos colaterais, ele, em geral, pode ser usado para medicação para dormir, né, para ajudar aí, mas ele tem efeito de dependência, então ele causa dependência, então ele deve ser evitado, é controlado, etc. Então tem essa molécula aqui. O íon, que seria do íon molecular, então ele deveria aparecer aqui na massa 226. Então é muito pouco pronunciado aqui nesse cromatograma, nesse espectro. Isso significa que esse íon não é tão estável, mas esse perfil de fragmentação mais intensa, ela é esperada mesmo em eletrospray. Então, se a gente estivesse trabalhando com uma cromatografia líquida acoplada aqui, a interface seria por ionização à pressão atmosférica, ionização química à pressão atmosférica, ou seria eletrospray. E aí, nos dois casos, a fragmentação seria mais branda. Então, dificilmente ia ter tantos fragmentos menores, e aí a chance de ter o íon molecular seria maior. Então, quanto menor o número de fragmentos, maior a chance do íon molecular aparecer. Esses fragmentos aqui, eles representam algumas rupturas, principalmente nessas cadeias laterais aqui, e acabam dando origem aos dois picos mais intensos, tá bom? Para que a gente possa entender a diferença da ionização química, então o que acontece é quando é impacto de elétrons, eu vou ter então um elétron que vai bombardear e que vai romper as ligações. Quando eu tenho uma ionização química, eu acrescento então um reagente que vai conseguir favorecer a ionização da minha molécula, sendo esse reagente adicionado na forma gasosa. Então, eu posso ter, por exemplo, um reagente como um metano ionizado. Primeiramente, esse metano ganha a carga positiva devido à perda de elétrons, né? E aí, esse íon positivo pode, na verdade, se transformar em um radical e uma metil positivamente carregada. Se esse metano encontra outro metano, ele pode também formar um CH5, e esse CH5 vai ser o nosso reagente, porque vai colidir com a molécula para fornecer de novo metano estável e agora o íon molecular aqui previsto seria o pico do íon molecular característico, a MH+. Então, na ionização química, em geral, a tendência é ter o íon molecular mais uma unidade, por conta desse hidrogênio aqui, ok? Então, o íon produzido vai doar próton ao analito, e por isso a tendência é ter uma molécula protonada.
Então, recapitulando, algumas características que são bem particulares do tipo de impacto. Então, impacto de elétrons, a gente vai ter menos abundante aqui o pico do íon molecular e mais abundante os fragmentos mais estáveis. Na ionização química, a gente vai ter o íon molecular, em geral, com um próton, então seria a massa mais um próton, e o pico do íon molecular acaba sendo mais intenso do que quando a gente está trabalhando com impacto de elétrons, porque esse tipo de fragmentação na ionização química é mais branda. Então, a ionização química produz menor quantidade de fragmentos. Isso pode atrapalhar um pouco a interpretação. Então, por isso que a gente, em geral, vai acoplar ao MS Tandem. Então, aqui também está sendo ilustrado, né? Primeiramente, a formação do íon CH5, e aí o CH5 usado aqui como reagente para ionizar nossa molécula na espectrometria de massa. Então, aqui tem um exemplo, essa estrutura aqui, o acetaminofeno, que é um fármaco, né? Então, a massa dele é 151, ela está presente aqui no espectro, mas o pico base, que é o mais intenso, na verdade é o 109. Então, seria o íon molecular menos 42. A hora que eu olho aqui a minha molécula, ela poderia perder aqui o 17 e ela poderia perder aqui esse pedaço. Então, seria justamente essa diferença aí do 42, tá? Que é um oxigênio, um CH3 e mais um carbono. E daí, nessa ordem, tá? Seria, então, essa perda aqui, né? Para do 151, a gente conseguiu obter aqui o 109. Ok? Então, aqui o espectro do fentobarbital, 226. E aqui o reagente, então, usado para ionização química, vai permitir obter esse espectro. Aqui, na verdade, a gente tem um espectro diferente deste daqui, porque aqui é impacto de elétrons, e aqui, então, é ionização química. O que mudou? Agora, o íon molecular é mais intenso. Aqui também temos o pico base, mas o perfil, então, de fragmentação mudou por conta da força que está sendo usada aí para fragmentar. A fragmentação no impacto de elétrons é muito mais forte, então ela vai romper mais, né? Então, por isso que aqui a tendência é o 226 não aparece. Ok? Então, a gente tem que levar em consideração o tipo de ionização, para poder interpretar os espectros também. Aqui tem outros exemplos, mostrando, né, possíveis fragmentações. Mas eu vou fazer o seguinte, então, tá?
Eu ia trabalhar aqui em mais um exercício, mais um exemplo, mas eu vou deixar, então, né, para a nossa próxima aula. Vou compartilhar esse material com vocês, vou esperar que vocês leiam um pouco a respeito dessa técnica, que tenham aí um tempinho, né, para se acostumar um pouco. Tem outros exemplos aqui de como que as moléculas vão quebrar. Deixa eu aproveitar só esses últimos minutinhos, em vez de fazer mais um exercício ou um exemplo, deixa eu mostrar uma outra coisa. Então, eu tinha falado para vocês que existem algumas tabelas, né, que podem auxiliar para a gente já ter algumas ideias em relação ao tipo de fragmento, ao tipo de perda. Deixa eu só abrir aqui para mostrar. Então, existem algumas tabelas de livros, inclusive, que tentam auxiliar, né? Então, voltando aqui. Então, tem alguns livros que trazem esse tipo de tabela, com algumas massas características, para que não se tenha que ficar tão dependente, né, de fazer a conta do fragmento. Então, já tem aqui as principais massas, com uma ótima exatidão. Então, nitrogênio é 14, CH2 também é 14, se for de alta resolução, a gente consegue diferenciar, senão a gente vai ter que pensar no tipo de molécula que pode ser, para saber se pode ser um nitrogênio ou um CH2. 15 pode ser NH, pode ser CH3, aqui 12 é carbono, 13 é CH, 14, então isso daqui. 16 pode ser um oxigênio, pode ser um NH2, pode ser um metano. OH é 17, mas NH3 também é 17. Água é 18. 24 pode ser um C2, CN26. C2H2 também é 26. N2 é 28. CO é 28 também, né? Porque arredondando aqui, 27,99 é 28. CH2N também é 28. CH2H4 também é 28. Então, às vezes a gente faz a conta, vê a diferença, né, do fragmento que deve ser perdido, e aí procura essas tabelas para tentar identificar que tipo de fragmento que pode ser. Então, aqui tem várias possibilidades, né? Quando tem mais de uma possibilidade por massa, para tentar auxiliar nesse processo. E outras tabelas, então essa tabela aqui é só disso, né? Fragmentos por massa. Dá para a gente ver que tem várias coincidências, né? Então a gente precisa do conjunto da informação para poder saber se é um nitrogênio ou se pode ser que seja outra coisa. Então, aqui, né, essa tabela é bem longa. E aí, existem também algumas tabelas desse outro tipo aqui, que tentam ajudar na própria estrutura da fragmentação. Então, como que seria o processo da fragmentação para gerar carga e para gerar o radical ou a perda neutra. Ok? Então, aqui seria do mecanismo em si de fragmentação.
com possíveis rearranjos, para a gente conseguir entender o que pode acontecer no tipo de molécula que a gente vai trabalhando. Se tem dupla ligação, se tem oxigênio, se tem ligação pi. Então, são várias características aqui de ruptura de ligações por conta de força da ligação, de estabilidade, então, do fragmento. E aí, alguns exemplos. Então, aqui a gente tem um hidrocarboneto, confirmando, né, essa repetição aí do início. Aqui um outro hidrocarboneto, só que agora ramificado. E aí eu vou fazer o seguinte, né, então eu vou aproveitar essas informações por aqui. Vou esperar vocês se acostumarem um pouquinho mais com a técnica, e semana que vem eu continuo, faço exercícios, e vou, então, compartilhar com vocês esse material, para que vocês tenham condição aí de praticar um pouco, entender um pouco, ler um pouco, e se acostumar com a espirometria de massas, tá bom? Então, obrigado aí pela participação de quem estava aqui comigo, tem gente que já desistiu, né? E até, então, semana que vem, tá bom? Boa noite para vocês, boa noite, Eduardo, boa noite, Denilson. E eu vou compartilhar, né? Espero que vocês, então, aproveitem aí esse material para estudar um pouquinho, tá? Obrigado você pela participação, Ednilson, e até a aula que vem, tá bom? Boa noite. Até.